Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas a Holly Conecta, um podcast da Holly Connection. Hoje vamos mergulhar no universo das Power Skills, competências existenciais, e entender como elas podem transformar a vida de líderes, empresas e times. Eu sou Eigel Botinha, CEO, fundador da Holly, e estão aqui comigo Leonardo Barbosa, Head de consultoria da Holly, com larga experiência no mercado e levar o tema estratégia e negócios no nosso conceito. Juliana, Head de psicologia, com uma larga carreira em assessment e avaliação, mas principalmente com olhar humano sobre as competências existenciais. É um prazer enorme estar com você, Ju e Léo. Super prazer estar aqui com vocês. Obrigado, Eigel. Prazer também. Prazer, Eigel. E hoje vamos explorar como o conceito Holly está transformando o jeito de desenvolver pessoas e negócios. Para falar nisso, vamos dividir nosso papo em alguns blocos. Primeiro, trazer o que é Holly, qual que é o seu conceito e as suas bases, e como ela funciona na prática. E, finalmente, o impacto que ela gera no universo, no corpo, no campo corporativo. Vamos lá? Então, Eigel, para começar então aquecendo a nossa conversa, queria que você contasse para a gente um pouco, sabendo que a Holly é a única plataforma de Power Skills do mercado, queria que você contasse para a gente como que surgiu essa ideia e o que diferencia a Holly de outras plataformas que tratam bem-estar, engajamento e desenvolvimento humano para as organizações. Eu tenho que voltar um pouquinho no passado, né, Léo, para responder essa pergunta, né? A Holly confunde um pouco com a minha história, minha jornada. Ela nasce dentro de uma consultoria de RH, da qual é uma spin-off CELP, né? E vem também de um despertar de autoconhecimento do Eigel ao longo de uma jornada e conectado também com o meu propósito pessoal. Adoro lidar com gente. E ao longo da minha jornada, não só como um empresário, empreendedor e com formação em administração, eu brinco que era meio psicólogo por osmose, convivendo com um monte de psicólogos dentro de uma consultoria de RH. É verdade. E dentro desse processo, eu fiz formação de coach, de mentoria, e além das formações de administração, eu atuei como instrutor de um curso que o foco era autoliderança, como ser líder da própria vida. E as pessoas entravam no curso numa sexta-feira e saíam no domingo conectadas com a melhor versão. Na verdade, elas já estavam prontas. Eu gosto muito de uma frase falada pelo Michelangelo, e perguntaram para ele, quando ele construiu o Davi, né, como é que ele construiu uma obra de arte tão bonita? Ele falou que ele simplesmente tirou os excessos dentro do mármore, que o Davi já estava pronto, ele já estava dentro. Então, como tirar essas máscaras, como tirar aquilo tudo que impede aquilo que é a essência, aquilo que é o dom, aquilo que é o talento brilhar. Então, há uns 14 anos atrás, eu falei assim, uau, se, de repente, usando tecnologia, construir algo para que as pessoas efetivamente descubram sua melhor versão de uma forma mais rápida e melhor, eu acho que isso está muito conectado com o meu projeto pessoal de vida, de ajudar as pessoas a se reconectarem e gerarem resultado para as empresas, na vida, como pessoas. Eu acho que isso que me alimenta, né? Essa é um pouco da minha jornada pessoal. E o que diferencia a Holly, né? A gente traz esse conceito novo, aí você perguntou de Power Skills, né? Isso. O que faz ela ser diferente? Esse conceito novo da Holly é que ela vem de dentro para fora. De como que a gente traz do indivíduo, porque muitas vezes as ferramentas elas estão muito de fora para dentro. Né? E a Holly é o contrário, ela traz esse conceito de dentro para fora e está muito conectado com esse mundo novo, onde as empresas, organizações estão preocupadas com o Employee Experience, o First Experience, né? A gente tem ouvido falar muito de gestão humanizada, esse mundo que está mudando muito rápido e acelerado, né? Está exigindo das empresas, das organizações, um novo olhar, um olhar diferente para os colaboradores de uma forma mais humana. E a Holly veio exatamente trazer aquilo que é a potência do colaborador, a potência do ser humano, para resolver e apoiar nessa gestão, numa gestão diferente, que eu acho que está muito necessária para esse mundo e universo hoje. E aí eu queria perguntar para a Ju, né?
E aí, Ju, ainda falando um pouco dessas inovações da Holly, que a Holly traz para o mercado, na gestão de pessoas, né? A gente traz um conceito de Power Skill um pouco diferente do que a gente está acostumado a ver, né? E como é que você enxerga esse conceito de competências existenciais? E o que são exatamente essas competências e por que elas são tão importantes para que apoiem na realização e ajuda no trabalho e na vida? Legal, Egil. Bom, acho que para a gente entender bem Power Skill, tem um contraponto aí que eu gosto muito de falar, que é entender também hard e soft, né? Como você bem disse, a gente chega com uma nova camada. A gente já conhece muito, o RH utiliza muito isso no dia a dia, na gestão de pessoas, mapear hard e soft skill. Hard as nossas competências técnicas, né? Então, eu quero melhorar minha comunicação, eu faço um curso de gramática, de oratória, vou aprender a técnica ali, um idioma novo, tudo ligado às competências técnicas. Soft skill vem as habilidades comportamentais, né? Uma técnica de uma fala mais diplomática, uma fala não agressiva, não violenta, uma negociação, uma assertividade. Eu desenvolvo tudo isso. Mas tudo a gente está absorvendo essas informações, esses conhecimentos, de fora para dentro. Como você já disse, a gente traz um olhar diferente com a Holly. A Power Skill é de dentro para fora. Então, a gente vai trazer esse talento nato de grandes comunicadores que já fazem isso de forma fluida e, ao longo da vida, vão lapidando isso com hard e soft skill. Mas esse talento já está lá dentro, já é interno. Então, a gente traz esse conceito nesse desejo de trazer mais humanização para a gestão, né, de pessoas, para trazer isso para o dia a dia, essas competências, essas habilidades, essas forças naturais, a gente chama assim, para o nosso dia a dia e trazer isso como uma fortaleza para a gestão de pessoas, né? Tem algumas profissões que é muito nítido, assim, muito claro de observar isso, né? Eu, como espectadora de arte, né, de música, da cultura e de esporte, é muito fácil observar, né? Você vê um dançarino, você vê uma pessoa cantando, compondo uma música, né? Um esportista, um atleta, um maratonista se superando e fazendo coisas que nem parecem que são humanas. Para mim, eu sou espectadora, mas ele está lá levando o talento dele ao máximo, em zonas inatingíveis, né? Então, ali é muito fácil observar uma expressão de uma power skill na sua potência máxima. Mas a gente acredita que é possível viver isso no RH. A gente acredita ver isso dentro das organizações? A gente acredita que é possível. A gente acredita que é possível estar vivendo isso agora, nesse momento. Falando sobre um assunto que eu gosto, que eu entendo, que é possível estar vivenciando o flow, né? A psicologia positiva nos inspirou muito na construção da Holly, que a gente traz esse conceito do flow, de trazer a minha potência máxima, a minha habilidade máxima, mas de ser desafiado também a dar o meu melhor, não é, dentro da minha zona de conforto, e trazer isso à tona como competência profissional no trabalho. E nada mais humano do que a gente usar as nossas fortalezas e reconhecer o outro pelas fortalezas que ele tem. A gente traz isso como uma proposta diferente da cultura que a gente está muito acostumado, que é a cultura do gap. Hard e soft, né? Fechando, a gente entende aí que hard e soft é uma medição, uma avaliação, uma metrificação do ser humano, que às vezes cai em muitos dados negativos e isso acompanha muito a jornada do funcionário dentro do trabalho e do dia a dia. Mas a gente tem que trazer esse aspecto positivo também. Então, a Holly, principalmente a Power Skill, traz isso para a gente, para essa visão mais humana daquilo que é natural e que é fluido nosso. Muito bom, novo olhar, né? Exato, um novo olhar. É bem isso. Muito diferente, né? E, Léo, quando a gente pensa na aplicação disso dentro das empresas, né? Sim. No dia a dia, na gestão, vamos olhar lá para o RH e acontecendo, sair um pouco aqui da teoria. Como que a gente percebe que isso pode ser conectado aos desafios atuais que as lideranças enfrentam hoje no dia a dia? A gente tem até há algum tempo já, Ju, muitas pesquisas que apontam alguns sinais para a direção que a gente deveria seguir para apoiar as organizações. E a gente percebe com esses dados que muitas pesquisas, Gallup, Gartner, McKinsey, Glassdoor, a gente tem várias fontes que apontam números que são alarmantes para o cuidado com o que está acontecendo dentro das empresas. A gente olha, por exemplo, para a camada de liderança, o quanto os líderes dentro das organizações, né? Dados da Gallup recente, por exemplo, apontam que 70% de líderes se dizem satisfeitos com o trabalho que têm. 30% das pessoas dentro das organizações se dizem ativamente desengajadas. O que é isso? Quando a gente fala de 1/3 de uma organização ativamente desengajada, a gente está dizendo que a revelia de qualquer estratégia, mesmo que a empresa tenha uma estratégia orientada a pessoas, essa população não acredita mais. Ela já não joga mais o jogo, ela não quer mais produzir e ela não está afim de fazer nada que reverta esse resultado. Então, isso é um dado muito sério, muito preocupante. Léo, você até só te fazer uma parte, claro. Eu fiquei imaginando
alguém remando no barco a remo, né? Isso. 7 remando para frente e 3 remando para trás. É exatamente O barco não anda. Não anda. E imagina se um desses 3 é o líder. É isso. E aí, que A gente tá falando de liderança, né? vezes, Um né? terço do time, com isso. certeza, tem líderes nessa posição. É isso. Ou seja, o barco tem mais tendência de ir para trás do que para frente, né? Sendo liderança quem está puxando esse barco adoecida dessa forma. Então, quando a gente pensa nessa camada que a gente quer alcançar para apoiar as organizações, trazer esse olhar do que as Power Skills podem ajudar essa camada adoecida é também uma forma de despertar esse autoconhecimento dessa população que também precisa de suporte. Então, nós entendemos que essa camada que está espremida nesse processo entre a pressão por resultado e a gestão de pessoas, que também é uma demanda da rotina de um líder, é algo que precisa, através de um autoconhecimento, desse poder interno que a gente quer ajudar esse líder a descobrir, a fazer com que haja uma reversão desse cenário. Ou seja, a gente tem a proposta de provocar um momento de reflexão e de autoconhecimento para a aplicação prática nessa gestão, para fazer com que esse líder entenda não só os seus poderes, mas de que forma isso pode ajudar a organização também a trazer mais resultado. Eu fico pensando, né? Porque o líder, nos tempos atuais, ele está muito pressionado, né? Pressionado por resultados por Exatamente. cima e também sendo exigido pelas lideranças de baixo, que seja com manuais, feedbacks e apoios, né? Exato. Então, entregar novas ferramentas para esses líderes seria fundamental, né? Fundamental. Isso ajuda a liderança a construir o que a gente também precisa nas organizações de uma segurança psicológica. Porque quando o líder está entendendo melhor esse cenário e se posiciona de maneira mais saudável e consciente sobre si, ele consegue promover um ambiente onde o diálogo, as trocas sejam mais saudáveis, mais transparentes e, ao mesmo tempo, mais direcionadas ao que se quer, aos objetivos da organização. Então, quando o líder está emocionalmente impactado ou ativamente desengajado, como a gente vê pelos números, isso faz com que ele tome decisões contrárias ao próprio resultado da empresa. Isso pode fazer com que a gente tenha não só prejuízos, né, diretamente relacionados à perda financeira da organização, mas também a índices que devolvem para os números de pessoas dados bem graves, assim como, por exemplo, o aumento de turnover, um aumento de absenteísmo. Então, isso piora, né, o quadro de retenção dentro de uma empresa. Então, ter um líder mais ativamente consciente, mais engajado, pode fazer com que a gente tenha realmente um cenário da organização de maneira muito mais promissor para aquilo que a empresa espera de cada grupo, né, que se organiza dentro de uma empresa. Né? A gente percebe que empresas grandes, pequenas, de um segmento X ou Y, isso onde tem gente, onde tem gestão, muito provavelmente a gente tem oportunidades de trabalhar essa ativação dessa consciência sobre esses poderes que cada um possui e a gente pode agregar valor na organização trazendo esse conhecimento. Né? Isso aí, eu acho que onde tem gente, pode ter role, né? É isso aí. Eu queria agora direcionar uma pergunta para a gente poder conversar um pouco aqui de maneira um pouco mais aberta, né, nós três. A gente tem esse lugar diferente que a gente está chamando de Power Skills, que é um conceito que não tem, da forma como a gente se posiciona, igual no mercado. A gente entende que essas 9 Power Skills, né, a gente tem a possibilidade de ter essas 9 Power Skills como parte do nosso produto, que ajuda a revelar nas pessoas quais delas cada um tem. Os desafios nos levam a fazer com que nem sempre a gente tenha consciência da aplicação dessas forças. Como é que vocês enxergam no dia a dia os desafios de consciência sobre a utilização disso? O que vocês veem? Aí a gente traz algo que é muito valioso, né, para a Holly, que é ajudar as pessoas a descobrir esses poderes que elas têm. Né? Como você bem disse, são poderes que nós nascemos com isso. Às vezes, eu aí no desenvolvimento do produto, ao longo desses anos, que a gente está nessa jornada de construção da Holly, eu e a Igor já vivenciamos muito isso, pessoas que degustam, né, ali na nossa fase de teste do produto mesmo, de falar, nossa, eu sinto isso em mim desde que eu era criança. Eu sempre tive essa habilidade, esse dom. Em algum momento, eu me desconectei disso. Em algum momento, isso se perdeu. Mas isso está vivo em mim, está em algum lugar. Né? E tem pessoas que seguem, que levam isso à tona e trazem a construção de uma carreira, ou colocam isso como até um propósito de vida mesmo, né? Conseguem expressar essa Power Skill ao longo da sua vivência profissional. Mas, para algumas pessoas, está adormecido. Né? E como a gente não tem uma só Power Skill, a gente pode ter mais de uma. Exato. Às vezes, tem uma que você está utilizando mais, outra está ali um pouco esquecida, adormecida. E a Holly vem com essa missão de ajudar as pessoas a redescobrirem os seus talentos, os seus poderes, né? A se reconectarem com isso, mas não só a redescobrir, a trazer isso de forma ativa para o mundo, Perfeito. Colocar isso em prática. Né? A Ju trouxe um dado muito interessante, que as pessoas tendem a ter de 2 a 4 Power Skills.
e você é realizado, você é feliz e você é inteiro com as suas 2, 3 ou 4. Perfeito. E muitas vezes eu uso mais uma ou outra no trabalho e acabo deixando uma outra esquecida. Ou muitas vezes, não, mas lá em casa eu sei que eu sou assim, mas no trabalho eu não sou. Então é como se, de repente, ele tem uma Ferrari e ele fica guardado na garagem, ele só usa de vez em quando. Então, se você tem uma Ferrari, você tem algo que está interno, se você usar no dia a dia, seja no trabalho, na vida pessoal, você vai estar trabalhando na sua máxima potência e você não vai estar gastando energia, muito pelo contrário. Quando a gente usa a nossa Power Skill, a gente entra naquele estado que a Ju falou, do Mihaly, né, da psicologia positiva, do flow. Perfeito. Você entra num transe que é muitas vezes muito fácil de a gente ver cantando, tocando, dançando ou curtindo aquele espaço de um transe por algum momento. E é possível no trabalho. Tem gente que vê isso, sente isso no trabalho. Mas quanto mais eu usar esses meus dons, usar nessas Power Skills, eu consigo entrar mais nesse movimento. E aquilo que parece difícil começa a se tornar fácil, usando aquilo que já é a natureza a favor do negócio e do profissional. É interessante que a psicologia, nós temos vários termos técnicos já para localizar, né, essas emoções, essas potências e como que isso é observado. Né? A gente no RH adora observar. Fulano está motivado, está satisfeito, está engajado. Então, a gente já tem uma sequência de termos aí que a psicologia organizacional utiliza há muito tempo, que vai falar da motivação, da satisfação, do engajamento. E observar uma pessoa engajada é nítido, né? Do mesmo jeito que observar uma pessoa insatisfeita e desengajada. Possivelmente ela está reclamando o tempo inteiro. Ela traz isso à tona. Não dá para conter. Né? Quanto maior o nível de insatisfação, mais à tona a gente vai trazendo. E a gente localiza a Holly dentro dessas camadas numa camada mais anterior ainda, mais interna. Né? Então, a gente coloca a Power Skill como algo antecessor à motivação. Se motivação já é intrínseco, a Power Skill é mais subjetiva ainda. Então, é um convite para esse mergulho para o interno mesmo, para se conhecer melhor, mas trazer isso como uma força propulsora para impactar as camadas externas, atingir satisfação, engajamento e compor aí um hall de bem-estar, de realização que a gente pode viver no trabalho. Fazer resultado para as empresas, né? E isso tudo é vivenciado. Exatamente. O resultado disso é performance, porque quando nós estamos engajados, o nível de comprometimento, de entrega, de realização, de empenho no trabalho... E tem várias pesquisas no mercado já falando disso, seja de McKinsey, de Bain Company, de Deloitte, de Gallup, né? Falando da importância, né, dessa conexão interna que leva a uma satisfação no trabalho e um melhor resultado. Exato. Me fez lembrar até de um profissional que eu conheci numa das organizações por onde eu passei, de 5 anos atrás. Era um diretor de uma operação muito importante na empresa, então era uma posição realmente estratégica dentro do grupo. E esse profissional foi trazido no mercado de maneira bastante... com uma expectativa muito alta da organização pelas entregas de resultado. E era um profissional que eu imagino que tenha muita consciência de si. Mesmo que ele não tenha feito a Holly, porque a Holly nem existia 5 anos atrás, ele provavelmente sabia desse acesso interno de algum poder que ele tinha, porque ele fazia questão de fazer alguns tipos de movimentos dentro da organização, no estilo de gestão dele, através da comunicação, através da sua forma de expressão oral, que era muito peculiar. E quando ele se viu impedido de fazer isso no trabalho, sabendo que isso não faria com que ele pudesse ser quem ele veio para ser na potência máxima, ele percebeu que ele não conseguiria nem dar resultado e nem trazer o melhor dele para aquilo que era a função dele dentro da organização. Para minha surpresa e para de todos que o contrataram, ele acabou, depois de 4 meses, deixando a organização. Eu acho que isso é bastante impactante, né? E não é isso que a gente espera de uma pessoa que, quando descobre seu talento, tome como atitude, mas ele entendeu que existia um limite muito grande entre o que ele podia ser e expressar e a condição do ambiente que não permitia que essa potência pudesse vir à tona. Eu acho que em algum momento a gente vai falar um pouco dessa conexão com a saúde social em algum momento futuro das nossas conversas, né? Com certeza. E eu vejo que esse é um processo que acontece com frequência e que está levando ao adoecimento. Certamente. Então, esse profissional ele já conseguiu, com o autoconhecimento que ele tem de si mesmo, né? Ele conseguiu perceber que eu vou lá na frente, eu vou adoecer, e ele já naquele momento... ele para aqui antes. Já para aqui antes. Exatamente. A defesa bem armada e bem construída para colocar essa barreira e não deixar ser adoecido pelo trabalho. Né? Mas poucas pessoas têm esse nível de consciência. Né? Não é algo fácil de construir. Né? Exato.
Não. Demanda um autoconhecimento e é bem interessante a gente trazer essa perspectiva, porque fica parecendo que autoconhecimento é algo teórico ou algo muito internalizado do sujeito que não é percebido nem aplicado para fora. Esse, para mim, é um exemplo emblemático, porque mostra como que ele, se conhecendo a fundo, faz com que ele banque uma decisão, colocando um drive diferente para a própria carreira que ele estabelece. Né? Então, isso muda o jogo e faz com que movimentos diferentes aconteçam. E é sobre movimento, né? E a gente fala muito disso quando a gente pensa em Power Skill, né? Hegel, a Holly é uma plataforma de wellness, né? Esse Sim. foi um ponto que a gente, inclusive, discutiu bastante, muito, né? Quando discutindo produto, RH, Polêmica. wellness, é uma polêmica. Exato, exato. E encaixamos Do perfeito, né? Ela caiu como uma luva, né? Nesse contexto de wellness. Hoje. Porque a gente percebe o quanto ela é grandiosa a ponto de ela abranger muito mais dimensões que realmente essa categoria de bem-estar ela engloba, né? E ela une tanto tecnologia quanto sabedoria, né? Para descobrir esses talentos internos de cada pessoa. Rick, você pode nos contar como foi o processo de criar essa solução única e como foi, como ela usa essa inteligência conversacional com um toque de inteligência artificial para revelar as power skills das pessoas? Esse processo já tem quase 4 anos, né? 4 anos nesse processo. Então, você imagina quanto teste, quanta discussões É verdade. para produtar e chegar a isso. Mas, como eu comentei, nasce dentro de uma consultoria de RH. É verdade. Que recruta, seleciona, desenvolve, faz assessment. E já entendia bastante de gente, né? Bastante de gente, né? E há quase 60 anos no mercado. E a gente conhecia quase todas as ferramentas do Conselho Regional, de Psicologia, ferramentas comportamentais. Isso. E eu percebia que essas ferramentas não traziam aquilo que é o ser humano na sua integralidade. Então, acho que o grande diferencial da Holly é trazer o ser humano de uma forma holística e integral. Isso conecta também com a minha jornada de autoconhecimento também, que eu, nesse processo de se conhecer, de me aplicar teste, de fazer cursos, de me autodesenvolver, de fazer terapia, de ir para a Índia, ir para Machu Picchu, e de fazer consultas, de buscar uma série de apoios internos também para me autodesenvolver, né? Eu fui percebendo que aquele rigor científico da psicologia, ele algum momento, ele não conversava com esse ser humano que é um pouco maior, além daquela camada do que os testes com rigor avaliam, e tem toda a precisão, e são importantes, são verdadeiros. E a gente queria algo maior, que trouxesse o ser humano na sua grandeza e na sua potência. Então, a gente brinca que a Holly ela é uma mistura do Oriente com o Ocidente, do ancestral com o moderno. Perfeito. E a gente teve que buscar se a gente for olhar a história da humanidade, quanto conhecimento, quanta sabedoria vem de centenas, milhares de anos atrás, de civilizações, né? Quantos filósofos antigos que trazem conhecimento a respeito do ser humano, e que, de repente, isso muitas vezes é falado, é comentado, mas no mundo organizacional, o quanto isso é trazido para conhecer o ser humano na sua integralidade. Então, parte da jornada da Holly foi pesquisar aonde a gente trazia elementos, conhecimentos que já são de conhecimento geral, mas que não estavam dentro de um algoritmo, dentro de uma ferramenta, dentro de uma proposta. Então, a gente foi lá, misturou um pouco, trazendo... Quando eu fui... A pandemia tem os desafios, mas tem as oportunidades também, né? Exatamente. E na pandemia eu fui fazer psicologia positiva. Eu brincava que era meio psicólogo por osmose, convivendo com um monte de psicólogo numa consultoria de RH, apesar de uma cabeça de gestão de negócios. Então, resolvi fazer psicologia positiva e trouxe os elementos. Eu falei, uau, aqui já conversa com caixa. Porque a gente não estava falando de doença. A gente estava falando uma outra pegada. A gente estava falando de realização, de conexão, de potencial, de flow, de um destaque maior. E juntamos com elementos clássicos. Aí fomos visitar os filósofos gregos, fomos lá no estoicismo, vamos entender os 7 princípios das leis universais, e conectando também com
filósofos, pensadores modernos, como Simon Sinek e outros, para trazer esse algoritmo e trazer essa integralidade e esse ser humano na sua maior potência, né? E o Simon Sinek tem 2 livros, né, que você gosta muito e que ajudou muito, né, Léo? É verdade. Comece com o seu porquê E encontra o seu porquê, né? Então, eu brinco que a Holly é essa união de tecnologia e sabedoria através de uma jornada de conversa que tem IA lá dentro. E a IA chega para potencializar todo esse nosso trabalho. A gente vê lá no futuro a Holly como uma grande mentora, né? E como num processo de construção, né, de uma startup, é um processo que a gente tem que colher muito feedback. Então, ao longo dessa construção, a gente fez vários grupos focais. A gente está dentro de um ecossistema de inovação, que é o do Orb, aqui em Belo Horizonte. A gente fez várias pesquisas maiores, inclusive pesquisas maiores com 252 líderes no Brasil, entendendo se eles conheciam o propósito deles, conheciam o propósito dos liderados, conheciam o propósito das organizações. E o que mais impactou era o líder. Ele acha, 80% dos líderes acham fundamental conhecer o propósito dos colaboradores, mas apenas 13% dizem que conhecem. Nossa, muito pouco. Ou seja, muito baixo. É um índice muito baixo. E ao longo dessa modelagem, colhendo feedbacks, a gente aplicou a Holly em mais de 50 organizações. Foram mais de 1.200 profissionais, entre CEOs, diretores, gerentes, analistas, estagiários, num perfil muito variado. E ao longo de 3 anos e meio, colhendo feedbacks, a gente foi melhorando nosso NPS, melhorando as nossas entregas, e a gente está entregando algo que é único. E depois do lançamento, né, a gente tem um indicador que já nos orgulha bastante. 94,76% das pessoas que fazem a Holly concordam com os indicadores, concordam com as Policy Skills e com os indicadores de propósito que a gente oferece. E eu brinco que os outros 5% é que ainda não se deram conta do potencial que tem dentro. É um pouquinho disso da jornada, uma jornada grande. Vocês nos ajudaram bastante, Ju, no algoritmo, Léo, que chegou depois para levar essa mentalidade para o mundo organizacional, né? Mas a gente está muito confiante e muito feliz com as entregas que a gente está fazendo com os nossos clientes. Que bom. Perfeito. E aí, Ju? Você que foi essa mente que está por trás aí desse embasamento, que ajudou muito, né? Toda a sua bagagem aí como psicóloga, que conhece tudo de ferramenta, de testes, de avaliações, anos lidando com isso, né? Você pode contar para a gente, vendo essa jornada, como é que essa jornada digital guia as pessoas nessa experiência de autoconhecimento e ativação dessas competências existenciais? Claro. É algo que foi muito prazeroso, desafiante, mas é muito gostoso contar essa história e fazer parte dessa história, principalmente, né? Sim. Falando sobre flow, sobre realização, assim, é algo que está muito conectado com o meu propósito, poder participar da construção disso e levar isso que eu vivencio para outras pessoas, né? Eu, como psicóloga, venho dessa longa jornada de trabalhar com as ferramentas aqui da nossa ciência ocidental, né, que gosta de medir tudo, quantificar tudo no rigor científico, nos nossos testes. Muito assim. Falando principalmente da psicometria, é tudo muito bem baseado em estatísticas. Tem ferramentas ótimas, maravilhosas, mas que pegam ali um retrato da pessoa, né? É uma fatia da pessoa. E quando o Hegel veio conversar comigo sobre esse desejo de entender, de olhar de uma forma mais ampla para o ser humano. E aí, para mim, assim, ficou uma pegada muito forte, que nós, do RH, falamos de recurso humano. E quando o Hegel trouxe isso, eu falei, uau, a gente está falando agora de ser humano, não é de recurso humano. Para a gente olhar para o ser humano de uma forma mais integral, a gente precisa de ter uma liberdade poética e não ficar só aqui no Ocidente, e também beber da fonte do Oriente, que fala muito mais tempo sobre trabalho, sobre felicidade, sobre o sentido da vida, sobre a nossa identificação que vem através da realização laboral, que é algo muito importante para a construção da nossa identidade mesmo, né? É isso aí. E a gente foi mergulhar nisso profundamente para trazer isso à tona. Mas a gente leva isso para o usuário da forma mais moderna que a gente tem, como o Hegel já disse, com tecnologia, com IA também, que está sendo cada vez mais embarcada no nosso produto, porque hoje os seres humanos se sentem mais confortáveis de conversar com robôs do que com pessoas, né? Como que eu posso levar a reflexão de um assunto extremamente humano para pessoas ativarem isso no seu dia a dia,
E não é possível mais, não é tão confiável, não é tão assertivo a gente fazer isso via pessoas. Então, a tecnologia nos ajuda demais, além de ser muito mais fácil de exponenciar e levar acesso a muitas pessoas, né? Então, a Holly ela vai guiar as pessoas, os usuários, ao longo desse processo de descoberta, e que a gente já tem hoje um produto que tem 4 etapas. A primeira coisa é ter contato com suas forças naturais, depois entender a sua jornada de Power Skill, descobrir, aprofundar, ou seja, o usuário ele também imputa dados para a Holly. Ele também fala, olha, Holly, eu percebo essa Power Skill minha mais forte ou menos intensa. Eu não estou conseguindo perceber isso em mim. Tem uma troca do usuário também com a Holly. E depois a gente vai para um plano de ativação disso. Na prática, o que eu vou fazer para ativar a minha Power Skill? E ele vai conseguir fazer isso dentro dessa jornada digital. Isso, no mundo real, no mundo offline, acontece em sintonia com as ações que o RH está fazendo. Com as ações de desenvolvimento, com o PDI, programas de sucessão, né? A gente vai falar um pouco mais sobre isso. A gente tem suportado empresas a desenvolver futuros líderes, né? Em competências hard e soft, mas também apoiado ao que é natural e power. Então, isso entra como uma nova camada para trazer mais a essência do ser humano para esse processo, para essa jornada de desenvolvimento. Né? Então, a pessoa passa por essa jornada, vindo do autoconhecimento, mas trazendo isso para o mundo do trabalho, como o Léo já bem explicou, com o exemplo que ele trouxe. Né? Então, não é uma coisa que fica só no interno, isso é expressado, isso é visível, isso é transformado em performance. Exato. E tem 3 palavrinhas que são muito fortes para a gente, na inspiração da construção da Holly, que a gente leva. Né? O Léo, que está ali no dia a dia, na consultoria, eu já vi ele fazendo isso na prática, ele provoca muitas pessoas a pensar, sentir e agir sobre sua Power Skill. Exatamente. Pense sobre ela, reflita sobre ela. O que você sente quando você se conecta com ela e traga isso para a ação. Qual a reação que essa Power Skill traz para você diante das situações que você vive no dia a dia? Exato. Então, a gente constrói uma jornada tanto digital quanto nessa possibilidade das interações aí que acontecem no offline para ativar isso cada vez mais fortemente. Né? E é curioso que, ao longo do desenvolvimento do nosso algoritmo, a gente percebeu que a gente está falando aqui da Power Skill, do poder, do positivo, né, da psicologia positiva, mas a Power Skill também tem uma polaridade negativa. Essa desconexão com o poder que a gente tem, né? Esse não ter ciência, né? Não ter consciência desse poder, não usá-lo de forma intencional, deixar largado, deixar de lado, muitas vezes ele está sendo manifesto na gente de uma forma muito mais negativa. Então, a gente precisa de cuidar dos poderes, não é apenas ter poderes. Né? A gente tem essa responsabilidade de se apropriar desses poderes e ativá-los, trazê-los cada vez mais para o estado positivo. Todo ser humano tem uma semente, que eu brinco com a semente do líder, né? Sim. E também tem uma semente da Power Skill que está dentro. Agora, se essa semente vai virar dar flores e frutos, vai depender do ser humano, né? Quem está cuidando da semente. Quem está cuidando da semente, né? É isso. E se a semente não brota, vira o quê? Acaba virando adubo, né? Então, como fazer essa semente da Power Skill brotar e dar flores e frutos e que ela efetivamente a gente coloque essa potência interna que já está aí dentro, né? Que em solo fértil, para que efetivamente floresça e entregue resultado. Acho que esse é o desafio das empresas, né? De entenderem essa força que existe dentro e que não é utilizada, né? Dentro das organizações, né, Léo? Ficar reclamando do tempo, das condições do ambiente ou qualquer característica externa não leva o sujeito para uma resposta sobre isso que faz com que a semente dele não germine, né? Então, entender o lugar dessa semente, entender qual é essa semente e de que forma ela pode ser potencializada para que essa germinação aconteça e surja uma árvore, um fruto, isso renda, né, muitos prazeres que essa semente veio para dar, é de fato um desafio, né? Trazer esse nível de consciência, de despertar, né? E é um gasto de energia muito grande, né? Desabrochar uma semente, né? Fazer isso fortalecer, plantar várias sementes, igual ela está plantando várias sementes. É um investimento grande de energia. Empresa, investimento de Exato, né? Muito tempo. São muitas pessoas envolvidas. E se de repente você passa aí meses, porque demora-se meses para você ver que aquelas sementinhas não estão dando resultado. O que está acontecendo? Olha quanto tempo se perde nisso. Exato. Né? E quanto recurso é perdido nas organizações quando isso não acontece, né? Perfeito. É isso. Demissão, saída, contratar de novo, treinar, desenvolver. Enquanto está treinando, desenvolvendo, não está entregando resultados, uns 100%. É isso aí. Né? Então, pensando em que você está cuidando exatamente aí de levar a Holly para as empresas, né? Desenhando, customizando um projeto, né? Um produto de medida ali que eles precisam. Queria que você contasse para a gente
O que você tem feito, o que você tem visto, trabalhando com lideranças, trabalhando esses pilares aí, né? De permitir que as pessoas floresçam e tragam aí na sua potência máxima mais resultado da forma mais fluida e natural. Legal. A gente tem tido várias conversas com muitas organizações e profissionais de várias áreas dentro das organizações. E é muito interessante porque conversar com pessoas de RH, ou da área de inovação, ou da área da saúde, tem trazido ressonância com o que a gente tem proposto de valor e tem feito com que essas conversas tenham gerado reflexões até mesmo nas conversas de apresentação do produto. Muito interessante porque os insights dessas pessoas nas organizações já mostram o quanto de espaço a gente tem para provocar um nível de reflexão que talvez não se tenha feito dentro das empresas. Então, uma das entradas que a gente tem promovido muito de maneira forte para que a Holly crie lastro, né, na forma como a gente entrega em consultoria dentro das empresas, por exemplo, através da área de RH. E aí uma das possibilidades que a gente tem para apoiar uma organização é instrumentalizar esse RH sobre esse saber, sobre esse conhecimento de algo que não é sabido, né, de maneira popular, e que o RH sendo instruído, instrumentalizado sobre a potência dos seus talentos dentro da organização, não olhando só como recurso, mas como talentos humanos, todas as pessoas, todos os funcionários, pode fazer com que a gente comece a mudar a perspectiva que os processos de gestão aconteçam dentro dessa empresa. Então, uma das possibilidades é instrumentalizar a própria área de RH. E esse RH, fortalecido por esse conhecimento, ele pode, por si só, promover práticas que melhoram essa gestão do que a gente chama de uma gestão humanizada. Mas também o carro-chefe do que a gente acredita muito, até pelos dados de pesquisa que a gente utiliza como apoio, é através da liderança, porque líderes são promotores de cultura. Então, líderes engajados, conscientes, entendendo dessa dimensão, e mais do que isso, né, autoconhecedores sobre a sua força, faz com que eles criem equipes fortes também, porque essas equipes também são conscientes de si e faz com que esse processo de amadurecimento aconteça num nível encadeado que promova um resultado em cadeia também. Ajudar essa liderança que nem sempre tem esse instrumento, né, de entendimento sobre o seu próprio cuidado e o cuidado que essa liderança pode promover a outras pessoas, a gente entende que tem um poder inestimável. Porque um líder que aprende a olhar para si de uma forma nova e faz com que ele crie um sentido diferente na forma como ele se desenvolve profissionalmente e se sinta realizado, ele muito provavelmente vai ter uma escuta diferente, ele vai promover um diálogo diferente, ele vai dar feedbacks diferentes, ele vai avaliar a performance de um funcionário de forma diferente. Então, todos os rituais de gestão, eles sofrem impacto de maneira direta quando esse líder está mais consciente dessa força. Isso cria, de fato, uma capilaridade da empresa, dessa intensidade, dessa força, que faz com que, inevitavelmente, o resultado venha. Tudo começa com o autoconhecimento, né? Acho que a gente, em algum momento, já vai falar desse tema, em algum momento, com certeza, num videocast futuro. Mas todo líder começa sendo líder dele si mesmo, senão não consegue liderar os outros. É isso, é isso. E apesar de parecer óbvio, e quem está nos ouvindo aqui deve concordar com isso, quando a gente vai para um cenário organizacional em que haja pressão de tempo, pressão por entrega e uma série de recursos falhos ou escassos, faz com que esse pensamento, de alguma forma, se perca. E aí, essa atitude... Prumo, né? Sai do prumo. Sai do prumo. E aí, eu imagino que quem está ouvindo, a gente deve pensar, nossa, mas como que eu vou ter acesso a esse monte de informação, me conectar a uma pessoa de uma forma tão mais profunda, mais genuína, mais natural? Exato. Como que eu vou conseguir fazer isso? Porque para a gente construir isso no dia a dia é trabalhoso. Construir vínculos saudáveis, aproximar de pessoas, construir relações saudáveis demanda muito tempo. Né? Então, no nosso vínculo pessoal, nas nossas relações afetivas, pessoais, a gente vê que isso é trabalhoso, tem uma manutenção a ser feita disso. Exato. Né? Não estou nem falando da minha relação comigo mesmo, estou falando com outras pessoas. Imagina um líder que tem ali 5, 10, 15, 30 pessoas. Um está chegando agora, o outro está saindo, pessoas trabalhando remoto, né, numa escala híbrida. Como que você consegue fazer essa conexão e trazer isso para o dia a dia? Né? É isso aí. Então... Atendi uma organização que tem lideranças com até 150 pessoas abaixo dela. Um líder com 150 liderados. É humanamente impossível ele se conectar. Uma forma de tentar ajudar com o nosso produto, porque dos 4 relatórios que a gente ajuda as organizações a entenderem um pouquinho sobre essa dinâmica com o trabalho, 3 são voltados só para a gestão. Isso ajuda muito a liderança a conseguir organizar e endereçar de maneira mais profunda e direta, né, aquilo que conecta
o sujeito com o talento dele, né? Ou o liderado dele com o talento dele. Então, qualquer funcionário de qualquer liderança, independente do volume que tenha, uma vez ciente dessa força, o líder vai ter muito menos trabalho, de certa forma, né? Ou seja, esse volume que parece absurdo, insano, ele tende a ser minimizado, né? Diminuído, porque o líder vai ter muito mais aliados fortes do que, na verdade, dependentes enfraquecidos, né? Por um sistema viciado no gap, né? É quase que um mapa, né? Apesar da palavra mapa pode parecer ruim, né? Mas você tem a Holly entrega direcionadores que ajudam esse líder no meio dessa loucura que é uma gestão hoje, né? Times, né? Tem indicadores com profundidade. Isso. Que tocam a pessoa e o ser humano e que, com isso, ela consegue fazer uma conexão, gerar significado e, consequentemente, gerar esse engajamento tão necessário para as organizações hoje. Perfeito, Hegel. Que a grande reclamação dos funcionários é essa dor, né? De não se sentirem reconhecidos pelos talentos, de não se sentirem vistos, né? Só um crachá. E quando que eu vou poder mostrar o meu talento, mostrar a minha habilidade? Principalmente quando a gente é jovem, a gente chega com esse desejo, né? Quero ser visto, quero mostrar o que eu sei fazer. E é muito difícil conseguir, né, chegar nesse lugar, conquistar essa oportunidade de ser realmente enxergado. Exato. E isso gera uma desconexão, uma fragilidade muito grande nesse laço que às vezes nem foi feito e rapidamente ele se desfaz, né? Exato. E eu amo quando o Léo traz essa questão aí dos relatórios, porque a gente está aqui falando de liderança, mas a gente está falando com um olhar empático por essa liderança. Exato. Né? Então, isso nos inspirou muito no processo de construção, né? Da Holly, de trazer também mais recursos, ajudar diretamente a liderança para que a gente possa reverter esses números tão negativos que a gente tem visto, né? Dessa camada que está tão espremida. E a Holly possa aí ser mais um recurso aí para trazer um aconchego e informações tão estratégicas para gerar uma conexão mais humana, mais fluida, mais fácil, né? Com acesso mais possível mesmo. Você falou uma palavra, Ju, que remete muito ao contexto corporativo, né? O mundo organizacional, o mundo do trabalho, que é reconhecimento, né? Quando os colaboradores, né? A gente tem dados também de muitas fontes que apontam essa perda, né? Dessa percepção de reconhecimento das pessoas sobre aquilo que elas entregam. Então, grande parte dos movimentos de saída das empresas vem dessa sensação de que eu não sou visto, eu não sou reconhecido à altura do que eu deveria. A palavra, pegando... A gente pode recorrer a etimologia da palavra, né? Mas reconhecer... Como é que eu posso reconhecer alguém em algo se eu nem me conheço o suficiente? Então, como é que eu posso reconhecer nele o que nem eu vejo em mim? Não vejo em mim. Então, percebe como que é importante a gente olhar para a liderança com um cuidado realmente mais profundo, porque esse líder, se conhecendo mais, ele tem preparo para conseguir reconhecer nos outros características, talentos, habilidades, forças que também partem dele na jornada dele. Então, a gente ter essa liderança fortalecida sobre esse processo de conhecimento de si mesmo, não só de forma teórica, né, mas de forma prática, ajuda a fazer com que esse líder consiga promover práticas, trocas concretas com as pessoas que também esperam serem reconhecidas, né? Então, é um processo mútuo de ganho, né? É um processo de ganho das duas partes, de mutualidade de ganhos entre tanto o líder quanto o liderado, quanto a organização que serve como meio, né, para mediar essas relações, essas trocas, né? Sim. Muito bom, Léo. Muito bom, Ju. Que bom. Fechando aqui o nosso bloco mais uma vez, assim, trazendo uma provocação aqui de uma pergunta para a gente poder discutir. Queria que vocês trouxessem ou pensassem aqui para a gente poder falar um pouquinho sobre alguma funcionalidade ou um momento marcante da experiência Holly para o usuário, seja líder ou colaborador, que vocês tiveram a oportunidade de presenciar e que pudesse trazer aqui como um relato assim, de uma vivência que vocês podem trazer. Olha, Léo, durante a construção, foram 3 anos ali, construindo, testando, validando, rasga, começa de novo, né? Volta para o início, aproveita algumas coisas, outras não. Algo que sempre foi algo muito importante para a gente é conseguir fazer com que a pessoa se sinta à vontade para conversar com a Holly. Sim. Porque se eu não consigo conquistar ali o usuário, né, tudo que a gente quer, toda essa profundidade que a gente quer alcançar, a gente não consegue atingir. É verdade. E isso foi algo que a gente conseguiu ir apurando e apurando. Então, essa linguagem, o acesso, a abertura que a Holly traz, né? Então, as pessoas falam, parece que eu estou conversando com uma pessoa, me sinto acolhido. Né? Não parece um robô, mas também não é uma coisa forçada ali. Então, essa gentileza é a palavra que eu mais ouvi durante os nossos testes.
é de falar como que a Holly é gentil. Isso. Como que é gostoso conversar com ela. Eu me sinto à vontade de conversar com ela e me traz coisas gostosas, sensações positivas. Isso para a gente é fundamental. Um produto tecnológico, digital, frio na tela de um celular, mas despertar no sentimento nas pessoas, dessa gentileza de se sentir acolhido e perceber, nossa, realmente eu tenho esses poderes. Perfeito. Isso é muito interessante. Eu lembro de um episódio recente, né, de um trabalho que a gente desenvolveu num cliente, aplicando a Holly, um projeto que começou no ano passado e terminou no início desse ano. Então, é um projeto realmente bem recente. E me marcou muito a fala numa sessão de mentoria com uma líder, né, uma mulher, que ocupa uma posição de liderança nessa empresa. E ela trouxe um relato assim que me trouxe um impacto bem interessante assim sobre a dimensão da força do que está por trás do que a gente está falando aqui, né? E da dimensão de alcance que a gente tem quando a gente fala da Holly sendo aplicada dentro de um contexto corporativo. Ela disse o seguinte: eu trabalho aqui há mais de 10 anos e foi a primeira vez que eu consegui me conectar e realmente enxergar as pessoas como elas são e me conectar a elas de um jeito que eu nunca tinha conseguido. E isso, nós estamos falando de uma pessoa que trabalha nessa empresa há mais de 10 anos e com essas mesmas pessoas também há mais de 10 anos. Então, como que isso pode interferir numa camada mais profunda, né, de alcance da Holly em relação ao que eu consigo oferecer e o que eu consigo acessar do outro através dessa lente? É como uma lente, né? A gente está propondo uma perspectiva, um olhar para o sujeito de um jeito que não é o habitual, que ela aprendeu nem na faculdade, nem na escola, nem na família. E a gente está tentando realmente trazer um processo de letramento sobre esse cuidado sobre pessoas que a Holly pode trazer para construir novas relações, né? E isso, para mim, me marcou muito, porque trouxe para nós, né, um entendimento, de fato, da confirmação do que a gente está propondo em termos de construção, que qualquer organização pode se beneficiar quando aplica o que a gente está propondo, né? E tudo aquilo que vocês trouxeram, né, eles são refletidos no NPS que a gente está tendo e a cada feedback. Hoje, por exemplo, aqui antes do nosso encontro, um amigo, CEO de uma grande empresa de engenharia, ele fez a Holly e falou assim: não, sou eu. Sou eu. Autorretrato. Não, sou eu mesmo. E eu vi esses feedbacks, é fantástico, porque as pessoas se reconhecendo, é o que a Ju falou da afeição. Outro dia foi também uma CEO de uma instituição grande, falando assim: nossa, eu queria continuar conversando com ela o tempo todo. Por que ela parou de conversar comigo? E eu brinco que a gente está formando uma comunidade de Holly Lovers. Perfeito. O que são os Holly Lovers? São as pessoas que fazem com a Holly e que têm empatia, afeição e querem continuar conversando com a Holly. Exato. Né? E a Holly acho que vai virar uma mentora de carreira, do trabalho, da vida. Eu acho que esse é o futuro dela, né? E aproveitando o gancho aí, Léo, que você trouxe isso, né? A Holly proporciona times mais realizados e engajados, né? Verdade. E você, com a sua larga experiência e com o projeto da Holly, como você observa esse impacto nas empresas e quais são os benefícios mais comuns que esses clientes relatam? Perfeito. São inúmeros, né? Como eu disse, não tem uma fronteira de limite entre o alcance do que a gente propõe e o impacto daquilo que a organização pode se beneficiar quando a Holly acontece, né? Quando a experiência acontece. Mas alguns dos que eu vou trazer aqui, que vão trazer talvez um pouco de luz a quem está nos ouvindo, pode ser, por exemplo, recorrentemente, muitas empresas trabalham dentro de programas de desenvolvimento de pessoas, dentro das organizações, relacionamentos interpessoais, gestão de conflitos, ruído de comunicação. E esses elementos eles são bastante reduzidos quando a gente fala da aplicação da Holly dentro de um time. Por quê? Porque quando eu entendo que o Hegel tem uma power skill, por exemplo, como a audácia, e eu tenho uma power skill, por exemplo, de expressão, eu entendo que eu usar a minha forma de me comunicar com ele usando o meu melhor... mesmo, né? Então, exatamente, exatamente. Então, sabendo de que o Hegel tem audácia como forma de força, eu posso ativar, através da minha power skill, que é diferente da dele, a audácia dele para fazer com que a construção de uma solução aconteça. Isso minimiza a margem de eu criar expectativas sobre talentos que não existem, na natureza de cada um, e faz com que as conexões elas sejam mais verdadeiras entre as pessoas, sabendo que
inclusive uma construção de uma relação mais respeitosa, fazendo uso de toda a natureza e toda a potência que cada um tem para oferecer, seja explorada não no sentido predatório, que é hoje como muitas organizações fazem. Eu esgoto o recurso humano que aquela pessoa oferece e deixo ela exaurida, né? Aí entra numa camada de esgotamento que a gente depois vai falar, inclusive, também. Ou seja, eu quero, na verdade, esse sujeito ativo, interessado, que se sinta valorizado, se sinta reconhecido nesse lugar. E a gente ter pessoas que se sentem reconhecidas pelas suas forças, isso gera um nível de engajamento, uma melhora no índice de retenção. E eu gosto muito da perspectiva de retenção que a gente também traz aqui. Não é da retenção da gente tentar fazer com que a pessoa permaneça por obrigação naquele lugar, mas que ela queira permanecer porque ela se sente reconhecida e valorizada por quem ela é. É o senso de pertencimento. É isso. É isso. Então, a gente aumenta o senso de pertencimento, a gente tende a diminuir ativamente o nível de desengajamento, né? Melhorar o nível de engajamento, diminuir absenteísmo, turnover, melhorar os ruídos de comunicação e de conflito entre áreas e departamentos. Então, melhora muito a condição de trabalho em equipe e, obviamente, também traz recursos para a liderança fazer uma gestão humanizada que reflete índices de engajamento. Então, empresas que habitualmente medem índices de engajamento através de diferentes processos e ferramentas, elas certamente vão colher números melhores com a experimentação da Holly, porque as pessoas tendem a olhar para a perspectiva construtiva usando as suas forças e não para aquilo que não funciona ou no território da reclamação ou da angústia que sofre porque não tem o seu próprio valor reconhecido e aplicado naquele lugar. Então, ela muda até a forma como as pessoas se relacionam com problemas e dificuldades. A gente não está dizendo aqui de maneira romântica que a gente vai fazer de conta que não existem dificuldades e de dores e de sabores dentro de um contexto coletivo. Mas lidar, a forma como a gente lida com isso é que muda a relação e o resultado do jogo. E o que a gente está dizendo é que dentro de diferentes possibilidades, a gente tem como entregar valor para organizações, gerando várias dessas nuances de impactos que podem trazer para o coletivo um resultado no final do dia, gerando um resultado financeiro melhor para essa organização. Né? Muito bom. Interessante, né? Muito bem. Ju, dando sequência aqui, então, do ponto de vista do bem-estar da saúde mental, né? A gente sabe que a Holly ela tem esse braço, né, por ser uma wellness tech, né, que alcança essas dimensões. Como potencializar as Power Skills, como essa potencialização das Power Skills pode transformar a relação das pessoas com elas mesmas e com o trabalho? Ótimo, Léo. Bom, a gente já navegou um pouco, já demos uma pincelada um pouco nesse assunto, né? Primeiro, a gente precisa entender o conceito de saúde, de psicológica, nossa saúde mental. Então, a gente vem com a Holly impactar muito nesse pilar, né? De ter aí uma relação com o trabalho mais saudável, que venha desse lugar mais fluido, mais natural, em que eu possa mostrar aquilo que eu tenho de habilidades mais genuínas e que eu não preciso o tempo inteiro ficar tentando me encaixar numa forminha em que eu não consigo ficar dentro dela. Perfeito. Né? Então, quando a gente tem uma cultura muito voltada para a gestão de gaps, para a gestão do que eu não sou, do que eu não entrego, do que eu não performo, que eu não dou conta, eu não estou pronta, a gente brinca muito com esse termo, né? Como assim não estou pronta? O ser humano nunca está pronto. Exato. Então, a gente está sempre desenvolvendo, aprendendo, mudando, melhorando, lapidando. Não existe esse ficar pronto para uma cadeira, para um cargo. A gente vai em construção o tempo inteiro. É muito mais humano isso, né? E é muito mais saudável. Quando a gente olha os dados nossos de relacionamento com o trabalho no Brasil, não são dados bonitos, né? Questão de burnout, de esgotamento físico e mental. A gente tem várias pessoas muito adoecidas, por vários contextos, obviamente, mas tem, sim, né, uma esfera aí que a Holly pode apoiar, que está muito mais ligado a essa qualidade de uma conexão com o trabalho que venha daquilo que é mais natural e mais fluido, né? E isso traz aí para a gente a possibilidade de refletir até o que a gente está vendo de uma mudança de legislação acontecendo esse ano, né? A alteração da NR1, né, institucionalizando aí para as empresas, né, essa responsabilidade de cuidar da saúde mental dos seus colaboradores. Perfeito. Né? Então, a gente vê a Holly aí trazendo essa camada, essa possibilidade de ajudar na construção de relações mais saudáveis. E essa mudança da NR1 é muito impactante, né? A gente viu aí os índices, quase 68% de aumento de afastamentos, né, por doença. O Brasil, infelizmente, ocupando o pódio aí nas estresse, burnout. Segundo lugar. Né? E as empresas vão ter que efetivamente, além de medir, né, elas vão ter que efetivamente fazer ações, né? E eu acho que a Holly pode ser uma dessas ferramentas, né, que
sai da caixa, do padrão normal, né? Que o mercado está muito acostumado. Ou seja, os desafios são outros, mas as ferramentas eram as mesmas. As mesmas, é. Então, a Holly traz um novo ferramental, uma nova pegada, um novo olhar para o ser humano. Isso. Que eu tenho certeza que vai ajudar muito para esse aumento de conexão aí. Bom, estamos caminhando aí para o encerramento, né, para o fechamento desse nosso primeiro episódio, né? E pensando no futuro, queria que o Eagle trouxesse aí, compartilhasse com a gente a sua visão de futuro, aí pensando em Holly, aí, próximos passos, né? O que você vê, Eagle? O que a Holly pode ajudar cada vez mais dessa forma mais humana, mais próxima aí das pessoas, de liderar e de fazer gestão de pessoas? A gente está no começo de uma jornada ainda, né? Lançamos tem um ano, com os primeiros cases, com os primeiros resultados, com um NPS muito positivo. É verdade. Muito positivo. Quando a gente lançou, a gente já estava na zona de excelência, né? Acima de 80 é uma zona de excelência. E a gente, nos projetos que a gente está tocando, a gente está com 89, 90, com índice de validação de 9,5 para cima. Isso nos motiva mais ainda e nos encoraja mais ainda a seguir adiante e continuar construindo, né? Que é um processo de construção, porque a cada cliente, a cada feedback, a gente vai colocando um tijolinho na história da construção da ferramenta, a história dos projetos, na história da Holly. E ver os resultados quando a gente vê líderes, né? E a Holly se conecta com todo mundo, mas principalmente quando a gente tem conquistado muito projetos com líderes, né? E a gente vendo líderes que estão dentro das organizações começando a usar a Power Skill que não usava e gerando valor para a empresa e para ele mesmo, é fantástico. E é interessante até quando acontece de um líder despertar uma Power Skill que ele sabe que ele usava dentro da empresa e que ele começa a usar fora, traz um resultado para dentro da empresa. Me lembrou um caso de uma líder que ela descobriu que ela tinha uma Power Skill de expressão. Né? Então, inteligente, criativa, ela trabalha na área comercial e ela já usava essa Power Skill dentro da empresa. Perfeito. E esse lado da criatividade leva também um pouco para a arte. E quando ela se deu conta disso, ela resolveu... Ela já tinha uma intenção interna de fazer um curso de cerâmica, de mexer com arte, de ceramismo. E ela escreveu um curso de cerâmica. Olha só. E pouco tempo depois ela falou assim, vocês não sabem o que aconteceu. Quando eu comecei a fazer aquilo, eu entrei no flow. Olha. E foi tão bom para mim, meu lado pessoal, que quando eu chego na empresa, eu chego melhor ainda na empresa. Perfeito. Porque se tem algum problema na empresa, é onde eu descarrego fazendo a minha arte. Então, ela já usava a Power Skill dentro da empresa, que também já foi ativada, e ela usou na vida pessoal dela, que trouxe uma sensação de bem-estar que também refletiu dentro da organização. Sensacional. E isso, na vida de um ser humano, é um salto quântico, muitas vezes. Porque muda a vida, muda uma história. E ela encontrou, de repente, em algum momento, um escape para alguma situação e que refletiu na vida dela e dentro da organização. Então, essas histórias que a gente está construindo, e eu acredito que ao longo do tempo a gente vai contar várias histórias de pessoas que ativaram a Power Skill e que geraram uma mudança, né? Na vida, na carreira e resultados. Isso é parte desse processo de construção e de para onde a gente vai, né? A gente quer ter um sonho grande de impactar milhares, milhões de pessoas nessa jornada Holly. Perfeito. Uau, gente, nem vimos o tempo passar, né? Voa, né? Falamos demais até, né? Muito bom, né? Muito bom a nossa conversa, muito bom trocar essas ideias aí com você, Léo, com você, Igor. Mas para a gente caminhar aqui para o fechamento, né? Eu queria convidar o Igor, ver se ele quer... Que mensagem que você deixaria, Igor, para quem está nos vendo, nos ouvindo, ficou curioso aí, o que é essa Holly no fim das contas, né? Quer conhecer a Holly. O que você deixaria de mensagem? Tem um psicólogo, um psiquiatra famoso, né, que era o Carl Jung, né? Ele fundou a psicologia analítica e ele diz que todos nós
quando a gente nasce, a gente tem esses dons naturais. E que é algo que muitas vezes não é explicado, mas que sempre é sentido. Ele fala disso. Perfeito. A gente nasce, Sente. é natural. É. Não dá para explicar direito, não é razão. mas todo mundo sente. É. E o convite que eu faço é, se você tem interesse de conhecer sua verdadeira potência, seu verdadeiro dom, né, e levar isso para o trabalho, para a vida, venha conhecer a Holly. A gente está aqui para apoiar as organizações que estão com o mindset para frente, né, querendo efetivamente colocar o ser humano no centro, né, que querem trazer resultados, mas estão olhando para as pessoas. Né? Esse é o convite que eu faço aí. Muito bom. Muito bom. Quero agradecer, chegando nessa parte final aí, agradecer muito a presença de Léo e Ju. É uma conversa muito gostosa, fluida, transparente. Agradecer por vocês compartilharem todo esse conhecimento, essa paixão, né, que cada um demonstra no olhar, nas palavras, do que vocês fazem. E você que está assistindo, escutando a Holly Conecta e ficou curiosa para saber mais sobre a Holly, como que a Holly pode transformar a sua jornada da sua empresa, eu faço o convite que acesse o nosso site, hollyconnection.com, e mergulhe com esse universo Holly conosco. E a gente vai ter outros próximos episódios. Falaremos no próximo sobre a importância do autoconhecimento. A gente já tocou um pouquinho aqui, né? E o quanto que é importante o autoconhecimento para esse senso de realização e engajamento. Perfeito. Então, muito obrigado e até a próxima. Obrigada. Até. Obrigado. Até. Obrigado. Até.